A gente vai retomar a coisa do microRNA, RNA mensageiro, mas vai ser no modo rápido, tá certo? Então hoje a gente só vai repassar o que a gente fez até hoje, certo? Porque já tem bastante tempo que a gente fez isso, né? Então a gente vai dar uma repassada e vai olhar o resto. Já está pronto aí, só vai precisar tomar algumas decisões que o Murilo vai ajudar a gente, certo? Então basicamente, se vocês se lembram, a gente entrou nesse Firehose, que é o repositório que pega os dados do TCGA e dá uma facilitada neles, né? Uma simplificada. E a gente pegou especificamente o carcinoma de tireoide, que foi uma escolha do Murilo, que é especialista nisso aí. E aí a gente entrou aqui, né? Então, mas vocês não precisam repassar, fazer isso agora não, tá certo? Porque agora os arquivos já estão todos aí. Eu fiz isso para ficar mais rápido, senão a gente vai perder muito tempo com essa parte. Então, mas vocês devem se lembrar, porque a gente fez isso em sala, a gente entrou nesse item browser aqui e a gente baixou arquivos, tá certo? Mais especificamente, a gente baixou 2 arquivos e eu já deixei disponível um terceiro que a gente vai usar hoje. Então, a gente baixou um arquivo, que é o arquivo de expressão de microRNA, tá certo? Então, depois, se alguém quiser estudar o exemplo que você baixou aí, tá? Tem uma pasta aqui que tem Firehose, tá vendo? E aqui na pasta Firehose tem os 3 arquivos que se baixou de lá, tá certo? Um deles é essa expressão do microRNA aqui, tudo bem? Além disso, a gente também baixou um arquivo que era os dados clínicos relacionados com a expressão do microRNA. Lembram disso? Tá. E eles estão aqui também, ó, os dados clínicos, certo? Bom, aí eu descompactei esses arquivos aqui, olha. Então existe uma pasta. A única coisa que eu ainda mantive miRNA, eu não quis mudar, não deu tempo, é essa aqui. Mas eu estou seguindo um padrão que o Murilo sugeriu de chamar de microRNA, porque senão fica uma diferença muito pequena, né? Tá, mas é só essa pasta que está assim. Dentro do workflow eu já mudei isso. Então, basicamente, nessa pasta miRNA está descompactado o arquivo de microRNA, tá? Aqui no Mirwalk está... Ah, não, esse Mirwalk é outra coisa. E aqui no Clinical estão os arquivos que estão naquele clínico, certo? Bom. Vocês já conseguiram entrar aí no Orange? Já conseguiram abrir o workflow? Todo mundo conseguiu abrir? Tá. Então vamos repassar esse workflow e vamos entender, certo? Lá em cima, a gente está lendo os dados que vieram do Firehose do microRNA-seq. Tudo bem? A gente está lendo aqueles dados, certo? Se vocês quiserem lembrar o que a gente vai ver aqui, vocês vêm em Import Options e aí vocês vão ver que, olha só, Murilo, talvez a gente precise desse cara aqui, né? É esse cara aqui que o... Não, o Mimate a gente usou lá no Mirwalk, tá? A gente usou o Mimate no Mirwalk. Só que agora, o que eu descobri? O Mirwalk, quando exportou, ele não exportou com o Mimate. Ele exportou com esse careta aqui. Foi esse aqui que você falou, Murilo? Consegue? Se você for automatizado. Ah, não, mas aqui, mas vamos deixar assim. Eu usei essa própria tabela para mapear qual mimate é qual mir. Por exemplo, o mimate que termina em 62 é esse LED 7A1. Tem outro LED 7A1 que é o que termina em 81. Entendeu? Tá, então, na verdade é isso que eu estou pensando.
tem uma hora, se eu só mantiver ele aqui, porque vai ter uma hora que, senão eu não vou conseguir depois conectar essa informação com o que veio do Milwaukee, de uma forma simples, entendeu? Se eu mantiver esse cara aqui, porque, bom, depois a gente fala isso, vai, vamos lá. Daqui a pouco a gente chega nisso aqui. Eu vou fazer só o seguinte. Não vamos mexer não. Agora você pode tirar esse cara. Agora só o mate. Eu tirei já. Ele não tá vendo? Ele tá ignorado. Então, basicamente, o que a gente tem é o sample ID, certo? A gente tem quantas leituras por milhão e tem essa identificação que a gente está chamando de MIMAT, que é a identificação dos microRNAs. Tá certo? Legal. Aí, vamos lembrar o que a gente fez aqui. Primeiro, uma das coisas que acontece é que o mesmo sample e a mesma região, eles podiam ter mais de uma entrada. Tudo bem? Então, vocês devem se lembrar que a gente fez uma agregação, né? E nessa agregação, a gente somou, então são as colunas, né? A gente somou as leituras. Tá certo? Toda vez que tem mais de um, a gente somou. É basicamente isso que a gente fez nesse estágio. Eu estou só repassando, tá, gente? Aqui, vocês devem se lembrar, a gente criou umas fórmulas para separar duas partes da identificação do sample, né? Tirar duas informações do sample. A primeira informação é o código do sample em si, que a gente chamou de sample sub, certo? E a segunda informação, que é tirada de um outro pedaço da identificação, é para saber se isso é tumor ou se isso é normal, certo? A gente pegou dois pedaços do identificador e separou. Tá? Ok? Até aí? Do outro lado, a gente tem o clinical data, que vocês devem se lembrar que para cada amostra, né, ele tem os dados clínicos. E nesse estudo especificamente, a gente só estava interessado no, acho que é tumor, não, o que era? Eu acho que a gente só pegou era o stage, a gente vai ver aqui na frente, ó. Peraí, deixa eu ver o que a gente usou aqui. Pathology N stage, a gente pegou. Então vamos lá. Então esse cara aqui, ele tem os dados clínicos de cada amostra. Tudo bem? Só que, como uma espécie de presente, né, dos dados, não sei se do TCGA original do FireHose, esse aqui tem as amostras nas colunas e esse aqui tem as amostras nas linhas, né, para variar. Aí o que a gente fez aqui? A gente fez um transpose, tá? Então, agora as amostras vão virar linhas. Se você olhar aqui, se você pegar... Ai, caramba. Se você pegar a saída disso aqui, se todo mundo lembra do transpose, as amostras viraram linhas. Tudo bem? Aí, a gente filtrou somente duas colunas. Attribute, que é a identificação da amostra, tá? E Pathology N Stage, porque a gente usou isso aí, né? A gente tinha escolhido na aula ir pelo estágio patológico, analisar o estado patológico, certo? Bom, o que é esse cara aqui? Quem lembra o que é esse ícone aqui? Hã? É um join. É isso mesmo. Ele está fazendo o quê? Ele está combinando a chave da amostra lá do TCGA, né? Quer dizer, da expressão de microRNA com a chave da amostra dos dados clínicos. Então, o que a gente está fazendo?
a gente está acoplando o dado clínico à leitura do microRNA. Tudo bem? Todo mundo acompanhou aí? Agora, vocês devem se lembrar o que a gente fez aqui, certo? Isso aí foi uma decisão do Murilo que a gente definiu que a gente não queria o estágio patológico NX, não é isso? Que estivesse com 0,1. 0,1 é tumor ou não? É normal? Não. 0,1 é tumor. É tumor. Não, porque a gente botou equals, mas a gente vai pegar os que não são isso aí. Então esses daí estão sendo excluídos, né? Então a gente tá tirando fora. Lembre-se, mas André, tá equals. Lembre-se, a gente usou unmatched data, certo? Então, como a gente usou unmatched data, a gente está pegando o que não é isso aqui. Então, a gente pegou o que não é NX e 0,1. Tirou fora NX e 0,1. Tá certo? Lembre-se que a gente fez isso porque o Orange, infelizmente, não tem a cláusula de OR, essas coisas. Então, para poder tirar fora com essas duas condições, a gente teve que inventar essa estratégia meio maluca aí. E além disso, a gente teve que fazer uma segunda filtragem, que eu não lembro o que era isso aqui, eu não sei se era estágio avançado, metástase. Então, o Murilo sugeriu que a gente removesse metástase, porque aí o comportamento ia ser muito diferente. Foi isso, Murilo? Tudo bem? Aí, o que a gente teve que fazer agora? Eu não sei se vocês lembram o que é um pivô. A gente fez isso em sala. Vamos ver como é que estava a tabela antes, só para vocês entenderem o que é o pivô. Cara, eu não gosto desse... Eu tenho que usar uma estratégia diferente do... Ele joga num lugar aleatório, ó. Não, peraí. Deixa eu mostrar antes do pivô. Então, antes do pivô, olha só o que eu tinha. Eu tinha a região do microRNA, tá vendo? Que agora é a região do microRNA, certo? Cadê? Aqui, a região do microRNA, a amostra, certo? Tumor versus normal, patologia e a leitura. Então eu tinha as combinações, só que eu quero transformar isso numa tabela. Lembram disso? Na minha tabela, as linhas iam ser as identificações dos microRNAs e as colunas seriam as amostras. Tudo bem? Então a gente usou esse pivô aqui, que vai fazer exatamente isso. O que a gente pediu no pivô? A gente falou, pivô, olha, eu quero que as minhas linhas sejam os microRNAs. As colunas vão ser as amostras. Os dados, os valores vão ser as leituras por milhão. E aí eu não sei se vocês lembram, né? Mas eu criei um recurso especial que esses dois caras, eles vão ser transferidos no Orange para metadados das colunas, tá? Isso foi um artifício que eu tive que fazer, porque o componente que vem depois precisa disso, tá? Então, vamos ver o que aconteceu depois de a gente fazer o pivô. Eu estou indo rápido, porque isso aqui seria uma revisão, tá, gente? Eu espero que vocês estejam lembrando. Então, aqui, olha, agora a gente tem as amostras nas colunas, estão vendo? Tem os microRNAs nas linhas, certo? E, se vocês estão percebendo, aqueles campos que eu escolhi, tumor versus normal pathogen stage, eles aparecem colados nos títulos das colunas, porque eles são como se fossem atributos das colunas agora, tudo bem? Tá. E ele também cria um chamado class, que é a concatenação dos dois, né? A gente pensou em usar isso, aí não sei se a gente... Bom, aí o que acontece? Eu não sei se vocês lembram, esses caras aqui, eles permitem a gente calcular e filtrar o fold change
log 2. Tá certo? Depois, teve um aluno que descobriu que aquele Vulcano-Plot também faz isso, né? E o Vulcano-Plot ainda faz melhor, que ele faz as duas coisas simultaneamente, certo? Só que eu tentei adaptar para funcionar no Vulcano-Plot, não deu tempo, eu não adaptei, eu deixei como estava, tá certo? Mas se eu não sei por que o Vulcano-Plot e esse componente, eles fazem a mesma coisa. Só que a vantagem do Vulcano-Plot é que o Vulcano-Plot, ele na saída, ele gera o log-fc e o p-value ao mesmo tempo, tá certo? Nesse componente, infelizmente, você tem que escolher se você quer um ou se você quer o outro, tá? É isso, mas a configuração que eu fiz da tabela funciona bem nesse. Quando eu tentei no Vulcano-Plot, ele não entendeu a configuração e eu tinha que estudar por que o Vulcano-Plot não entendeu. Eu não gastei tempo fazendo isso. Então vai ficar com esse cara aí mesmo. Então lembra que esse caminho foi para ele calcular o log, o fold change, e a gente decidiu limitar um pouco a expressão aqui. Limitar ou não limitar, na verdade, né? A gente abriu até, né? Para pegar um número de microRNAs, ok? Porque na hora que cruza com o p-value, ele vai dar uma reduzida, tá? No outro lado, a gente calcula o p-value, tá? Eu quero lembrar vocês, eu quero chamar a atenção de vocês, que ele faz o que não está selecionado contra o que está selecionado, tá certo? Deixa eu ver. O 0,1 é tumor? É isso. Então ele vai fazer qual a diferença do tumor em relação ao normal, tá certo? Não é um negócio muito didático aí no Orange, mas tudo bem, é assim que ele funciona. Esse gráfico, não sei se vocês conseguem interpretar, mas ele vai mostrando os valores de expressão, tá? E o quanto foi que ele filtrou. Não, aqui é os valores de p-value, desculpa. E aqui quantos ele filtrou, tá? Nesse caso, eu taquei aqui um p-value mais generoso, tá? Ele não está tão restritivo, porque senão ia ficar muito pouco gene, tá certo? 0,05, não sei se vocês lembram, mas é um p-value generoso, tá certo? Não é tão generoso, né? 0,05, eu sempre me atrapalho. 0,01 é o mais restritivo, é o padrão. É mais restritivo. O 0,05 o 0,05 é ok, assim, vamos dizer que não é o... Se você quiser ser muito rigoroso, 0,01, tá certo? Mas 0,05 ok. Aí, o que a gente tem aqui agora? A gente combinou, isso aqui é só... A gente só fez um join das duas tabelas, porque a gente precisava ter log-fc e p-value juntos, tá certo? Isso aqui está selecionando, porque note que quando eu fiz o join, apareceu tuplas que tem o log-fc, mas não tem p-value significativo, e aí ele ia ficar indefinido. Tuplas que não tem log-fc suficiente, mas tem p-value, e aí ia ficar indefinido. Então ia ficar assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês como é que ficou, ó. Você tem razão. Dá para fazer isso, é só costume meu de fazer, mas você tem razão. Tem um jeito melhor, ele está chamando a atenção e é verdade. Deixa eu mostrar aqui, onde é que eu estava? Aqui, né? Se eu só puxar a setinha, ele deixa eu selecionar, tá certo? Oi? A lista, né? Na verdade, a lista tinha acabado, não deu tempo de eu imprimir outra. Então, hoje eu realmente não trouxe a lista. Então, vocês vão ver aqui que... Opa, peraí, eu cliquei no cara errado. Então, você está vendo que tem uns caras que tem fold change, mas não tem p-value porque não era significativo, tá certo? E vai ter provavelmente uns caras que tem p-value, mas não tem fold change significativo, eu acho. Poderia ter, né? Então, o que eu faço?
Então eu estou pegando aqueles que têm os dois definidos, tá certo? Tem p-value significativo, fold change significativo. Tá dando diferente aí de vocês? Apareceu interrogações. Oi? Sumiu? Sumiu alguma coisa aí? Qual foi? Só que quando a gente combine aqui, Ah, apenas, a combinação? Qual é a combinação? Deixa eu... Ó, é append e region com region. Ele está se perdendo aí? Não sei. Hã? perdendo valor. Porque quando ele sai daqui, ele sai bonitinho. Não. Aqui, aqui. Aí quando eu passo para cá, perde. Ah, ele fica sem nenhum p-valor. Ele não está fazendo um match. É. Deixa eu ver. Será? Ai, tem que apertar, né? Nossa. Então, alguma coisa aqui. Esse é data. Não, tá certo. Não tá como data. Isso aí você manteve como Eu estava, não né? mexi nada, é o que eu abri seu. É o que... É que eu vi O de vocês está funcionando? É estranho, né? Porque ele está saindo certo, mas no match ele está pegando, né? Peraí, volta. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá tudo certo. Tá mandando tudo certo. Aparentemente ele está fazendo certo, porque se você vem aqui, ó, e olha o p-valor, se você põe a tabelinha aqui, Append extra data. MicroRNA region, microRNA region. Devia estar funcionando. E aqui ele está pegando como se não tivesse p-valor. Que coisa doida. eu vou fechar e abrir de novo, que tal? Talvez funcione. Hã? Você consegue imprimir? Vocês não vão se safar da presença, não. O Heitor vai imprimir. Boa, Heitor. Bom, vamos lá. Então, todo mundo chegou aqui, ok? Aí o que a gente faz? A gente está extraindo somente o código da região do MIMAT. Por quê? Porque aqui a gente vai montar uma tabelinha bonitinha que vai ter o microRNA, o fold change e o p-value. Tudo bem? Tá. E aí tem um disquetinho aqui para salvar. Continua dando problema aí. Foi? Bom, olha só. Onde é que ele salva esse arquivo? Ele já está salvo aí para vocês olharem dentro dessa pasta Mirwalk aqui. Por isso que depois eu faço o filtro. Então eu coloquei nessa pasta aqui, ó, que é a pasta do Mirwalk, tá vendo? Agora a gente tem que abrir na planilha mesmo. Isso aí agora é a parte em que o Murilo fica feliz, certo? Por que a gente vai ter que abrir na planilha? Porque agora, não sei se vocês lembram, a gente vai entrar no Mirwalk. Tá aí o link. Se vocês quiserem, vocês podem até acompanhar essa parte ou refazer. E aí aqui no Mirwalk, ele tem esse microRNAs aqui, ó, Target Mining. Então você pode dizer quem são os microRNAs e ele vai buscar o alvo, tá? Uma coisa importante é que vocês têm que mudar isso aqui, ó, para MIMAT IDs, tá? Não precisa necessariamente entrar nessa tela. Essa daí é mais se você for buscar por volume.
Ah. Se você quiser pesquisar por um direto, você consegue jogar naquele anterior. Ah, se for um por um. Não precisa selecionar nada aqui embaixo. Ah, não, tudo bem. É porque aqui o que eu Ele quero... não aceita conjuntos tão grandes, né? Só Ah, ele não aceita conjuntos muito grandes? não. Ah, ele não aceita... A Milena está dizendo que ele não aceita... Aqui só tem 37. É, ele aceita que eu já testei. É, ó, então a gente colocou os mimates aqui e escolheu o mimate ID aqui. Aí vocês têm que dar submit. Aí ele ativa a tela proceed aqui, ó. Aí vem. Oh, não aceitou. Certo, gente? Tudo bem? Então, aí é o seguinte, isso teve uma conversa que eu tive com o Murilo, eu falei assim, a gente pode limitar, o Mirtarbase é a fonte mais restrita e rigorosa, é isso, Murilo? É testado experimentalmente, é isso? Eu fiz pelo Mirtarbase e deu muito pouco, certo? Aí eu liberei geral, deu bastante. Vamos deixar liberado geral? Libera geral. Então, liberar geral significa que tem várias fontes. Tem algoritmos que tentam estimar qual é o alvo do RNA baseado na complementariedade de bases. Peraí que o Murilo vai falar aqui. Estabilidade termodinâmica. Entre a interação entre o microRNA e o potencial alvo. Pronto, durmam com essa aí, tá? De noite vocês ficam pensando o que é isso. E aí, ele vai gerar aqui, você vai dar um export CSV, tá? O export CSV, ele já está aqui para vocês, ó. É esse mirwalk, mirRNA targets. É esse cara aqui, ó. Tá? Já está exportado. Aí, no melhor estilo Murilo, eu fiz uma seta aqui, ó. Esse aqui é o Murilo que faz na dele. Eu fiz uma seta para dizer isso que veio daqui, veio para cá. O Murilo faz isso, é bem didático, né? É bem didático. Aí, olha só. Então, o que eu tenho aqui agora? Eu tenho os pares. Olha só o que eu tenho agora. Eu tenho os pares. microRNA e RNA-alvo. Tá certo? E eu tenho mais um monte de informação. Aí agora o Murilo vai dizer, o que eu fiz aqui, na verdade, para esse monte de informação, é que... não é esse não. Peraí, cadê? É esse aqui? Ah, não, esse aqui é o FireHose. Eu apontei para o cara errado. Ele está aqui, ó. Eu apontei para o cara errado, galera. Era para eu apontar para esse cara aqui, ó. Na verdade, esse cara, se vocês pegarem, aí o Murilo vai dizer, eu só deixei esse mir ID, o gene symbol e o energy. Eu não sei se energy faz algum sentido. Não, nenhum. Então... Pode até fazer, mas eu não consigo. Esquece. Tá. Então, segundo Murilo, a gente vai ignorar esse energy aí. Claro, claro. Esse energy é um score que o próprio algoritmo usa, não é um score de nada químico, nada. Então, cada algoritmo que você usar vai dar um score próprio. E antigamente eu usava 2, 3 predições, então esses energies não se conversavam entre si, sabe? Então eu ignorava isso. Eu preferia pegar alvos preditos por menor número de algoritmos. Ah, entendi. Então, entendi. Legal. Os alvos mais preditos, né? A gente até podia fazer isso aqui, olhando aqui, ó, porque aqui ele mostra, né? Quem foi que predisse, não sei o que e tal. Mas hoje não vai dar tempo. A gente pode até deixar para eles fazerem em casa e tal. É uma coisa legal para fazer em casa. Mas aqui eu vou botar ignore, então eu vou tirar o energy. A posição. Essa é uma coisa que eu sempre filtro antes. O que é importante aqui? Onde é que tá? Ó, vou fazer o seguinte, porque hoje vai ser corrida. É melhor não mudar, porque eu tenho medo de mudar a cadeia toda. Não muda nada.
É melhor. Tá? Mas o que eles estão dizendo é, o energy a gente ignoraria, ele não está sendo ignorado, porque se a gente mexer agora, ele vai mexer a cadeia toda, vai parar de funcionar as coisas. É só por causa do tempo. E o que é importante? A posição. Tem que saber se é 3 ou se é 5, é isso? Escolher só os 3. A gente teria que filtrar só 3. Porque a história de uma direção, outra direção, aquela história não. Não, a função canônica de microRNA é ligando mais no final do gene. É no 3. Ele também prediz os que ligam em outras partes. Para ignorar essas partes. Tá, então o ideal seria só pegar o 3. Então, no mundo real, a gente deveria considerar essa coluna, mas não considera agora, senão ele vai quebrar o resto. Depois a gente faz uma adaptação, tá certo? Bom, aí o que ele faz? Aqui eu estou removendo... não, é aqui em cima, né? Aqui eu estou fazendo o seguinte, eu estou extraindo só, porque o que eu quero fazer aqui nesse caminho que vocês estão vendo, é que eu agora quero pegar os genes que estão lá no FireHuss, e aqui é o microRNA, e quero casar com aqueles que são alvo do RNA mensageiro. Então esse cara aqui está lendo o RNA mensageiro do FireHuss, e eu quero casar com aqueles que são alvo do microRNA, certo? Então o FireHuss vai me trazer a expressão, eu preciso saber da expressão desses caras, e eu quero casar com aqueles que são alvo. Para eu poder casar, só me interessa quem são os genes alvo. O resto não me interessa para essa operação. Então eu tirei só os genes alvos, certo? Para essa operação. E aí eu passei por um filtro de único. Esse filtro de único aqui, ó, é para tirar a duplicidade. Tá vendo? Então eu tirei os redundantes. Porque você lembra que se um microRNA pode atingir, se vários microRNAs podem atingir o mesmo RNA mensageiro, ele vai acabar aparecendo várias vezes. Então eu vou ter que tirar as redundâncias aqui, tá? Nesse outro caminho, eu peguei o arquivo do FireHuss que tem expressão de RNA mensageiro, certo? Tá? Aí o FireHuss ele faz um favor para a gente. Eu gosto quando eles fazem esses favores. Deve ser alguém na computação que teve essa ideia brilhante. Que ao invés de separar o símbolo do código por uma vírgula também, o que ficaria 2 colunas, que é o que faz sentido para qualquer ser humano, o cara teve uma ideia brilhante de botar um pipe, tá certo? E aí não separa, tá? Isso é genial. Eu tenho que conhecer esse cara para abraçar. Um dia eu vou passar para vocês um vídeo do Mr. Bean escolhendo ele fazendo papel de diabo, escolhendo quem vai para o céu e quem vai para o inferno. E aí quando eu penso nesses caras, esse ia direto para o inferno, ia chegar... Não. Porque olha só, vamos lá, eu tive que fazer o que aqui? Uma função que vocês já conhecem. Então vocês já estão conhecendo bem isso aqui, né? Eu dei um split, lembra o que é o split? Ele vai separar tudo com o pipe vertical. E eu peguei o primeiro, que é o 0. Então ele está pegando só o primeiro. Então ele está pegando só o símbolo, tá? Como tem gente que não tem símbolo, eu removi aqueles que aparecem uma interrogação, porque não tem símbolo, certo? E eu tirei essa coluna hybridization ref, porque depois quando eu for fazer outras coisas lá na frente, ela vai atrapalhar. Eu deixei só o mRNA, que é a coluna. O hybridization ref é o que tinha o pipe lá no meio, aquela coluna. Eu tirei ela e deixei só o microRNA, que foi a que a gente recortou só o microRNA, tá certo? Bom, aqui, o que a gente fez? Novamente, é a mesma história que a gente viu no outro. Para a mesma amostra, eu posso ter mais de eu posso ter mais de uma entrada, tá certo? Para a mesma amostra. Então o que eu fiz foi somar, para cada amostra eu vou somar todas as leituras da amostra para aquele gene, certo? Tá. Aí eu fiz um join. Então vamos pensar aqui o que esse join faz. Se você quiser olhar o que esse join faz, espera aí, deixa eu pegar aqui. Se você quiser olhar o que esse join faz, agora tem que achar aqui na lista qual é o que mostra. Cacilda. É o primeiro, né? Tá. Se você quiser olhar o que ele fez aqui, o join,
ele juntou os dados de leitura, tá certo? Somente para os caras que... Então, essa lista aqui é a lista dos caras que foram entregues pelo Milwaukee, tá? E aí, quando aparecem essas interrogações, significa que na hora que ele foi procurar a expressão desse gene no Firehose, ele não achou, tá? Então, esse gene não teve uma expressão significativa, seria isso? Por que ele não apareceria no Firehose? Pode ser um problema com o nome dele, né? Pode ser um problema com o nome. Procurou na lista inicial do Firefox. É. Sem filtro. Ah, não, mas A gente excluiu aqueles com pouco leitura, coisa. Não, a gente não excluiu nada. A gente só deu uma tratada aqui, mas a gente só excluiu aqueles que não tinham símbolo para a gente fazer o match. Tá? Já vai chegar a lista. O Heitor disse que ia imprimir. Não sei se chegou. Oi. Aí que faltam 3 minutos. Você ia perguntar? Na verdade, o que a gente está olhando aqui não é microRNA. O que a gente está olhando aqui é RNA mensageiro. Por quê? A gente está olhando os RNAs mensageiros que são alvo de microRNAs. Então, o que o Milwaukee entregou para a gente? MicroRNAs, RNAs mensageiros, certo? Que são alvo. Tá? A gente só filtrou os RNAs para pegar a expressão. Tá? E aí, tentou pegar esse RNA mensageiro, ir lá no Firehose e ver qual era a expressão dele. E aí tem alguns que não está retornando. A gente está discutindo aqui o que seria isso. Uma possibilidade seria o símbolo, ele não achou o símbolo por alguma razão. Pode ser nomenclatura. Nomenclatura seria o mais provável, né? Anotação tá diferente. Porque ele mostra tudo mesmo que a expressão seja baixa, né? Ele mostra tudo, né? Mostra. Ó, vamos ver. A gente consegue saber pela entrada e a saída aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Eu tirei todos os que não entraram, 4.459, saíram 3.917. Não é tanto não, né? Hã? Não, ele jogou fora 542. Sobraram, Sobraram 3.917. Pode depender da idade dos datasets. Então, alguns genes mudam de nome. Tá. Pode ser isso. A idade dos datasets pode ser. Durante os anos, as pessoas vão dando nome, por exemplo. Você consegue abrir a tabela de novo? Essa aqui? Aquela onde você mostra as interrogações. Esse aqui? Por exemplo, o primeiro caso de interrogação é um bloco de alguma coisa. Essa é uma sigla de um gene que não tem um nome definido. Então, esse lock aí é uma sigla para um gene que não tem um nome definido ainda. Ele identificou-se como um lugar da onde saem transcritos, mas ninguém sabe o que faz. Então, ninguém deu um nome para ele. Então, esse cara provavelmente pode ter mudado de nome mais para frente. O Milwaukee, por exemplo, não considera esse cara aí. Entendeu? Agora, os outros embaixo... Na verdade, esse aí o Milwaukee considerou e não estava no Firehose. Então, pode ser o contrário. Né? Quando o dataset do Milwaukee foi montado, o Firehose já tinha sido corrigido. Tá. Entendeu? E embaixo também tem aquele FAN 214B ali. Esse aí já é um nome... Parece ser um nome já definitivo dele. Eu não sei o que pode ter acontecido ali, mas... Tem essas explicações de diferença de anotação. Tá. Ao longo do tempo, Enfim, a saga dos microRNAs, a gente já chegou no final da aula, né? Então, a saga dos microRNAs continua, tá certo?
Eu acho que eu vou deixar como tarefa para vocês tentarem entender isso aqui. No final das contas, gente, só fechando já, o que eu gravo aqui, olha? A gente vai gravar 3 coisas, tá? Que estão nessa pasta aqui, ó. 3 coisas que estão nessa pasta aqui, ó. Cytoscape, tá? Então a gente vai gravar quem são a expressão dos microRNAs, ou quem são os microRNAs diferencialmente expressos, filtrados, os RNAs mensageiros alvos com a expressão, tá? E a conexão entre o microRNA e o RNA mensageiro, tá? Então a tarefa que vocês vão ficar é importar esses 3 caras no Cytoscape e desenhar um gráfico bonito. Vai ser um grafo bipartido. E agora eu quero que vocês desenhem com as expressões. Eu vou botar isso escrito. Só tem um bug não, mas tem um negócio que eu vou corrigir, que o microRNA, ele tá com aquela diferença de código. Eu vou ter que ajustar só isso. Tem uma diferença de código do microRNA nos 2 arquivos. Aí vocês não vão conseguir casar eles, tá certo? Eu vou corrigir isso e aí eu vou postar a tarefa para vocês fazerem para a semana que vem. Tá bom? Eu quero chamar a atenção que a especificação do projeto final